Noite. Deixa eu só tirar o óculos, depois eu vou colocar ele de volta. Essa é a nossa quarta aula sobre ondas mecânicas, perfeito? A gente vai falar de fenômenos associados a ondas mecânicas, que são consequência das equações de onda. Eu só queria chamar a atenção para vocês alguns pontos que eu considero importantes e que eu acho que eu não chamei atenção quando eu deduzi a equação de onda lá atrás. Uma coisa muito importante é que as ondas, a equação de ondas que nós deduzimos lá atrás, elas valem só para meios que obedecem à lei de Hooke, ou seja, que as deformações que esse meio sofrem são pequenas o suficiente para que a gente possa dizer que a lei de Hooke, lembra da lei de Hooke? F igual a menos kx é válida. Isso caracteriza o que a gente chama de meios lineares. Meios não lineares é uma outra equação muito parecida com essa, só que daí ela vai ter termos de segunda ordem. O que são termos de segunda ordem? São derivadas quadradas. Podem ser derivadas primeiras elevado ao quadrado, derivadas segundas elevado ao quadrado, isso são coisas de segunda ordem. Não confundam, derivada segunda, primeira ou derivada segunda, não significa que a equação é de segunda ordem, só significa que a equação tem uma derivada segunda, só isso. É uma equação linear. Equação de segunda ordem significa que eu tenho elementos da derivada elevado ao quadrado. E vocês lembram bem que se eu pegar a derivada primeira e elevar ao quadrado, é diferente de tomar duas vezes a derivada segunda de uma função. Ok? Então, olha só, vamos para as nossas transparências. E, obviamente, vou colocar o óculos, porque sei lá por que eu tirei. Acho que vaidade. Não sei, pessoal. Às vezes eu tiro o óculos e coloco direto. Então, olha só, nós vamos falar sobre ondas mecânicas, mais precisamente sobre superposição de ondas obedecendo esse critério de ondas lineares, tá? Os nossos agradecimentos ao TF, ao professor Dan Russell, que se deu muitas das imagens que a gente vai ter acesso, aos anônimos. Como aquela conversa que eu tive no começo com vocês, que frase cacófona, pessoal. Como aquela conversa que eu tive lá no comecinho, nós temos o princípio da superposição. Se a gente tem duas ondas lineares, y de x de t1, y de x de t2, que elas se propagam no mesmo meio, o resultado é a soma das duas ondas. Ou seja, se y1 e y2 são soluções da equação de onda, a soma delas também é uma solução. O que isso significa exatamente? A soma delas também é uma solução. Está aqui, pessoal, um exemplo. Nós temos duas ondas propagando em sentidos diferentes, uma da esquerda para a direita, outra da direita para a esquerda. Quando elas se cruzam, nós temos uma amplitude resultante, que é a soma das duas amplitudes, e elas continuam o seu caminho. Isso é o que nós chamamos de superposição. Certo? Existem outros tipos de superposição? Existem. Com certeza. Então, vamos lá. Eu quero mostrar para vocês. Eu vou chover no molhado. Pessoal, deem bastante atenção para esse site de simulação, porque ele vale muito a pena para a gente. Gostaria muito que vocês gastassem um bom tempo explorando o mesmo. Então, olha só. Vamos ter uma situação de interferência exatamente igual àquela que eu mostrei para vocês. Eu tenho um pulso viajando da direita para a esquerda e outro da esquerda para a direita. Baixei a velocidade, tudo bem? E a gente percebe os pulsos se somando. Em azul e laranja estão os pulsos originais, só para manter a gente ter ideia do que está acontecendo. Eu vou variar agora um pouco a largura da onda.
para a gente ver quais são as coisas que a gente pode ter. A gente ter uma ideia qualitativa do que está acontecendo. Eu posso também ter pulsos negativos, tá, pessoal? Pulso negativo que eu falo com amplitude negativa, né? Aumentar um pouquinho a velocidade. Ficou clara a ideia aqui, né, pessoal? Deixa eu dar um pause aqui, que eu quero discutir uma coisa com vocês agora. O princípio da superposição, ele explica vários fenômenos. Eu vou... Só um instantinho, que eu quero recuperar uma... Imaginem uma música ambiente agradável, enquanto vocês estão vendo essa imagem, que eu quero buscar uma coisa para vocês que eu considero importante recuperar para a gente conversar. Ótimo. Se vocês lembram, esse é o nosso... deixa eu só fazer uma coisa. Eu ocultei o chat de vocês. Pronto, abri. Não, eu estava preocupado. Talvez se quisessem falar comigo e eu não estou vendo. Voltando. Uma coisa eu comentei com vocês lá atrás sobre... Lembra? Quando a onda se propaga, ela encontra um obstáculo, em que nós temos a onda batendo numa parede, indo e voltando. Eu posso ter extremidade livre ou extremidade fixa. O que acontece quando eu tenho extremidade livre e fixa? Eu tenho esses fenômenos. Eu apresentei ele para vocês, mas eu não falei quem que rege isso. Acho que vocês estão começando a entender que quem rege isso é a superposição de ondas. Mais do que isso, no caso em que eu tenho extremidade livre, eu tenho literalmente o quê? A amplitude dobra, é como se fossem duas ondas diferentes se interferindo. Ou seja, a onda que está refletindo, ela está interferindo com ela mesma, fazendo a amplitude aumentar. A extremidade fixa é como se fossem duas ondas, só que devido à condição de contorno, que é a propriedade da onda estar fixa, elas estarem se cancelando. Tanto é que vocês veem que a amplitude vai diminuindo, zera e inverte. Tá certo? É como se uma onda estivesse indo, a outra estivesse voltando, mas só nesse pedacinho aqui onde a gente tem extremidade. Perfeito? É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. O fenômeno da superposição, ela explica várias coisas sobre sobre ondas. Inclusive algumas coisas que eu comentei que existem, que eu acredito que vocês acharam interessantes, certo? Que são realmente interessantes esses fenômenos, mas eu tinha falado só qualitativamente. Acontece isso. Como a gente descreve? Fenômeno da interferência. Vamos continuar então. Simulação. Tá. Opa, não é comigo. Então, continuando. Aqui era para ser uma animação, só que vai funcionar no computador de vocês, se vocês usarem o Windows, tá? Vocês vão, eu acho que eu já não comentei isso. Se vocês abrirem no Adobe, essas ferramentas funcionam, vocês conseguem ver as simulações que estão embebidas dentro da apresentação. Como eu estou usando Linux, eu tenho que usar
aquelas simulações, mas eu acredito que essa... Desculpa, pessoal, perdão. Eu acredito que seja até bom usar aquelas simulações nas apresentações da aula para vocês verem e vocês ficarem simulados a explorar aquilo lá um pouco. Aqui, estou mostrando aquele fenômeno que eu comentei com vocês, que foi o quê? As ondas estão vindo em direções opostas. E não só direções opostas, mas com amplitudes opostas. Aqui a gente vê como ela acaba se comportando quando a gente tem essa situação. Qualitativamente, a gente já tem uma ideia de como as coisas vão funcionar. A gente vai ver quantitativamente como que a gente vai fazer essa descrição. Para fazer essa descrição, a gente tem que dividir 3 casos. Ondas que propagam no mesmo sentido, ondas que se propagam em sentidos opostos e ondas com o mesmo sentido, mas frequências e comprimentos de ondas diferentes, tá? Eu vou voltar para a animação, que na verdade eu não mostrei tudo para vocês. Aqui eu vou te mostrar para vocês. Aqui a gente vai ter ondas se propagando transversas, tá? Aí, ó. Perdão. Ondas transversas se propagando na mesma direção, direção opostas, e a gente vai ver os fenômenos que vai entrar naquilo que eu classifiquei aqui na apresentação. Ondas que se propagam no mesmo sentido, ondas que se propagam em sentidos opostos e ondas com propagação no mesmo sentido, mas frequências e comprimentos de ondas diferentes. Ok? Ok. Tá. Deu um branco aqui, pessoal, desculpa. Olha só, temos 2 ondas se propagando, uma onda vermelha e azul. Comprimento de onda é exatamente o mesmo e a mesma amplitude. Em laranja, perdão, em rosa, nós temos o quê? A onda resultante. Que, no fundo, é uma onda com o mesmo comprimento de onda, percebam, mas o dobro de amplitude. O que acontece agora, variar a amplitude, a gente só vê aquele negócio da soma das amplitudes que eu comentei com vocês. Eu posso chegar ao máximo, que eu tenho 2 amplitudes iguais, mas agora vamos variar o comprimento de onda, para a gente ver o que acontece. Percebam que quando a gente muda o comprimento de onda, a superposição muda, ela fica com um perfil diferente. Eu não tenho só somas. Se você perceber, vamos dar um pause. Agora, o pico de amplitude da onda vermelha não coincide com o pico de amplitude da onda azul. Eles estão um pouquinho deslocados. Mas, mesmo assim, é a situação onde a gente tem o maior valor de amplitude vermelha e amplitude azul. Oi? Ah, droga. Aqui. Aqui está ótimo. Aqui, aquele que eu comentei com vocês, eles não estão coincidindo, mas a gente tem a soma das amplitudes. Aqui, se não me engano, eles estão quase coincidentes. A diferença é mínima. A gente percebe nitidamente que o quê? Que essa amplitude é um pouquinho maior do que esta resultante. E aqui, apesar de eu ter um máximo não, um valor relativamente grande para amplitude, para esse aqui está no mínimo. Aí a gente percebe que eles vão se cancelar. Ou igual esse aqui que está no mínimo e esse aqui está no máximo. Eu só tenho um valorzinho a mais aqui. Perfeito? Eu estou variando o comprimento de onda. Lembra o que é comprimento de onda? Comprimento de onda é a distância entre 2 máximos, ou entre 2 mínimos, ou entre 2 pontos quaisquer que têm o mesmo comportamento.
E a frequência é o quê? É a repetição desses padrões dentro do intervalo de tempo. É sempre bom reforçar isso, pessoal. Olha só, estou com um comprimento de onda bem curto. Olha como que a onda resultante se mostra. Fica muito sujo. Agora estou ampliando o máximo possível as ondas. Estou com um comprimento de onda de 19 metros e o comprimento de onda do azul está em 2,5. Você percebe que a gente nota a mudança da onda vermelha bem lentamente, por causa do comprimento de onda gigante que a gente escolheu. E as ondas resultantes a gente vê basicamente é como se fosse a onda azul, só que ela se deslocando para cima e para baixo devido à soma com amplitude vermelha. Eles são quase se cancelando, eles são com uma diferençazinha de fase que se eu colocar em 20, elas se cancelam. Desculpa, elas se cancelam. Elas vão se somar e assumir a amplitude máxima como a gente tinha antes. Quando eu tenho, por exemplo, 19, 18,2, elas estão quase se cancelando completamente. Perfeito, pessoal. Então, claro. Isso são quando é a superposição de ondas, quando eu tenho propagação na mesma direção e sentido. Se nós temos sentidos opostos, vamos voltar. Deixa eu pausar, parar. Opa. Comprimento de onda de 1. Eles estão viajando em sentidos opostos. Eu vou diminuir um pouco a velocidade só para a gente visualizar melhor o fenômeno. Está aqui. O fato delas viajarem em sentidos opostos, terem o mesmo comprimento de onda, a mesma velocidade, isso gera o que a gente chama de onda estacionária. A gente não vê uma onda propagante, a gente só vê uma onda oscilando em torno do mesmo ponto. Existe propagação de energia de um ponto ao outro, mas o que a gente vê é só essa movimentação com pontos fixos. Se a gente variar a amplitude, a única coisa que a gente vai fazer é diminuir o efeito desse batimento. Esse efeito de onda estacionária. Então, vou colocar sempre meio metro aqui para quando a gente for para o caso extremo, a gente entender o que está acontecendo. Você percebe que com a mudança da amplitude, a gente percebe uma movimentaçãozinha na onda agora, né? Antes a gente não via isso. Para que a gente tenha um efeito estacionário, eles têm que ser iguais, tá, pessoal? Senão a gente vai ver esse movimento da onda. Vamos variar agora. Comprimento de onda. Olha como fica diferente. O efeito de onda estacionário some e a gente tem essas variações na amplitude. Vocês conseguem perceber que a amplitude varia com o tempo também, né? A amplitude não é mais fixa.
Eu tenho amplitude fixa em cima, amplitude fixa embaixo, mas mesmo assim, amplitude resultante tem variação com tempo e com posição. Percebam, se eu variar a posição, eu não tenho mais amplitude com o mesmo valor. E se eu fixar uma posição e olhar no tempo, ela varia no tempo também. Pessoal, divirtam-se com isso, tá? Estudem o material, voltem para essas simulações, explorem qualquer dúvida que vocês tenham. E, mais importante, tentar associar as contas que vocês vão fazer depois para estudar com isso que está acontecendo. Deixa eu voltar para o nosso... Bom dia para quem entrou depois e eu não falei, tá? Não ignorei vocês, não. É que eu estou vendo só agora. Então, vou voltar para a aula. Então, a gente viu ondas que se propagam em sentidos diferentes, no mesmo sentido, sentidos opostos. Deixa eu ver se eu vejo se a gente consegue ver naquele sistema lá, esse terceiro caso. Porque, na verdade, isso, dá para ver. Vocês conseguem... Pessoal, eu vou diminuir um pouquinho a amplitude e vamos explorar. Ah, não dá. Ah, não, não. Ótimo. Confesso que eu ainda não tinha explorado todas as possibilidades. Isso aqui está incrível. Espero que vocês estejam tão interessados quanto eu. Olha só. Esse aqui tinha que regular por... Ah, deu. Dá para ver nitidamente. Vocês conseguem perceber? Ah, ainda está longe. Ah, é isso aí. É isso aí, Talarico. Não. 1.1, filhão. 1.1. 1.1. Vai. Tá, pode ser. Vocês estão percebendo que nitidamente você tem... deixa eu pausar. Tem uma onda viajando da direita para a esquerda que tem um valor máximo de amplitude e um valor mínimo. E se vocês perceberem uma coisa interessante, ela viaja da direita para a esquerda. Se essa amplitude é menor do que... É um pouco menor do que a outra, comprimento de amplitude. Se o comprimento de onda é um pouquinho menor do que a outra, agora se eu pausar e colocar esse um pouquinho maior, ela viaja da direita para a esquerda. Ou seja, eu não mudei nada nas propriedades das ondas com relação à propagação delas. Elas se propagam da direita para a esquerda, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Onda progressiva, segundo a nossa definição, e onda retrógrada.
a variação do comprimento de onda por valores bem pequenos levam para esse tipo de fenômeno, que é o terceiro que eu tinha comentado com vocês, que é o quê? Propagação no mesmo sentido, frequências diferentes. Eu vou mostrar agora, mesma direção. A gente tem o quê? Essa onda estática se propagando, que você percebe nitidamente que o quê? Que eu tenho valores máximos e mínimos. Que é o contrário se eu faço isso aqui. Eu vejo uma onda se propagando, aquele trem de onda se propagando. Certo? Então vamos agora explorar isso analiticamente. Cadê minha câmera? Só um instante. Ótimo. Opa, sempre bom isso. Então vamos lá. Vamos explorar essas situações. Quando as ondas se propagam no mesmo sentido, a gente chama de interferência. Tá certo? E a diferença e eu vou ter a função que descreve isso com essa, cara. E como eu comentei com vocês, amplitude varia com a diferença de fase. Vamos ver isso agora. Como nós encontramos essa expressão? Então, primeira coisa, eu vou fazer aqui essa dedução para a gente usando amplitudes iguais para Y1 e Y2. Professor, por que você vai usar a mesma amplitude? Pessoal, para simplificar as contas, né? A gente não precisa complicar só por complicar, porque eu acho que acredito que a ideia está ficando bem, vai ficar bem clara para vocês. Então, vamos aplicar o princípio da superposição, somar as duas. Então, a onda total vai ser igual a y1 e y2. Pessoal, novamente, se vocês acharem que estiver pequeno, me avisa que eu amplio o tamanho da letra, tá? Amplio. Escrevo maior, ampliar. Hábito, figura de linguagem, desculpa. Dessa maneira, a gente tem o quê? Já vou colocar a amplitude em evidência, tá, pessoal? A cosseno de kx. Se eu colocar desse jeito, não vai acontecer nada, pessoal. Eu vou colocar essa fase, essa segunda onda, para elas não ficarem exatamente iguais. Kx menos ômega t mais cosseno de kx menos ômega t mais φ0. Pessoal, aqui eu vou usar... vou fechar. Aqui vamos fazer um artifício
para simplificar a conta, que eu vou chamar de D kx menos ômega t e kx menos ômega t mais φ0. Então, vou usar aquelas propriedades de trigonometria que todo mundo adora decorar, que é cosseno de D mais cosseno de E é igual a 2 vezes cosseno de D menos D dividido por 2 vezes cosseno de D mais E dividido por 2. Agora eu recupero os valores de E, de E e D. Então, Y total é igual a amplitude. Duas vezes cosseno de kx menos ômega t menos kx mais ômega t menos φ0. Esse termo aqui é o E e esse. Esse termo aqui é o D. E esse termo aqui é o E. Ambos subtraídos um do outro, dividido por 2, vezes cosseno de kx menos ômega t mais kx menos ômega t mais φ0. Menos e o outro termo. Certo? Ah, esse termo aqui, ele está com sinal negativo por causa disso aqui, tá? Agora a gente vai fazer a continha. Kx cancela com kx, menos ômega t cancela com menos ômega t, sobrando só isso aqui. Kx soma com kx, menos ômega t com menos ômega t, mais o φ. Isso aqui vai ficar como? Y total igual a 2 vezes a amplitude, cosseno de menos φ0, vezes cosseno de 2 vezes kx menos ômega t mais φ0 dividido por 2. Cancela.
propriedade cosseno de θ igual a cosseno de menos θ. Opa, eu coloquei o sinal aqui errado, aqui, parênteses no lugar errado, tá, pessoal? Ah, aqui, perdão. Perdoe minha falha. Tá, vou aumentar de novo, não se preocupa. Que é a expressão que nós temos aqui. Professor, mas aqui está menos. Vou deixar para vocês que a minha função y2, nessa transparência, eu usei como o φ0 negativo, e essa dedução eu fiz com φ0 positivo. Certo? Não me atentei, mas o resultado é exatamente o mesmo, a não ser desse sinal. Gostaria que vocês fizessem. Uma coisa que é importante aqui, desse resultado, vocês já devem ter percebido, que se a gente tiver múltiplos pares de π, nós temos valores máximos para amplitude, ou seja, a amplitude vai assumir o valor de duas vezes a amplitude. E se for mínimo, for ímpar de π, a gente vai ter o quê? Interferência destrutiva. Vamos visualizar isso aqui. Em que a gente tem y1 e y2 na mesma fase, ou seja, o φ0, nesse caso, é zero. Eu sumo eles, eu tenho só um aumento na amplitude. Se eu tenho uma diferença de fase de π radiano, um π, um é ímpar, elas se cancelam. E se eu tiver um valor... Ah, esse aqui é o par, tá? É 0 vezes π, 2π, vai sempre se comportar desse jeito. E um valor intermediário, 2/3 de π, a gente tem essa soma com amplitude um pouco menor e que está com uma fase diferente. Eu acho que eu tenho a simulação. Só um instantinho, pessoal. Assim, aproveito também para descansar um pouco a garganta. Só um instantinho. Não. Bora. Vamos lá.
Pessoal, olha só, nós temos duas ondas. Ele tá, aqui a animação foi feita com o intuito só de ilustrar a variação de fase de 180, de 0 e 180, né? De 0 é de múltiplo par de π e múltiplo ímpar de π, tá? Então, para simplificar, ele fez a onda de cima parada, mas é uma onda propagante. E o que está acontecendo aqui? A gente está tendo variação nessa fase. Por isso que a gente está vendo essa movimentação, essa variação. Então, quando ele está no mínimo, quando ela se cancela, eu tenho um múltiplo ímpar de π, e quando ele está no valor máximo, eu tenho um múltiplo par. E os outros valores são coisas intermediárias entre esses pontos. Tá certo? Entre os múltiplos pares e os múltiplos ímpares de π. Perfeito? Agora, nós vamos dar conta de ondas se propagando no sentido contrário. Vocês já sabem, com certeza, que a gente vai fazer o uso do mesmo truque que a gente fez antes, só que a nossa descrição da onda vai ser diferente. Ondas que se propagam no sentido contrário. Perdão de novo, pessoal. Elas vão ser descritas por uma função com essa característica que está aí. Onde a amplitude, nesse caso agora, varia com a posição. Vamos olhar essa expressão. A interferência de ondas que se propagam em sentidos opostos, as famosas, também popularmente conhecidas como ondas estacionárias, a gente vai escrever y igual a seno de kx menos ômega t, y2 a seno de kx mais ômega t. Lembra? Onda progressiva é kx menos ômega t e onda retrógrada kx mais ômega t. Ah, professor, você está fazendo com seno. Sim, eu quero variar um pouco. Eu também fico cansado e enjoado das coisas. Não, sério. Estou fazendo com seno e cosseno para mostrar para vocês que pode ser qualquer uma das duas, a gente vai encontrar os resultados. Eu sugiro que vocês treinem essas deduções que eu estou fazendo partindo de funções diferentes. No caso anterior, eu usei cosseno. Façam com seno. Nesse caso, eu estou fazendo com seno. Façam com cosseno. Perfeito? Então, vamos lá. Novamente, nosso y total vai ser y1 mais y2. A amplitude é igual para facilitar a conta e eu não coloquei nenhuma diferença de fase para a conta não ficar chata. Fiquem à vontade de acrescentar para ver como é que fica. Pessoal, quando eu falo chato, eu quero dizer que ela vai ficar muito complicada e alongar ela demais, além do necessário. Perfeito? Não tem a ver com chatice de boring, de ficar entediante. Seno de kx menos ômega t mais seno de kx mais ômega t. Aí a gente lembra daquela famosa propriedade de
seno de A mais ou menos B igual a seno de A vezes seno de B, mais ou menos cosseno de A, cosseno de B. Aí, ó. Fazendo isso aqui de D, isso aqui de E, desculpa, de A. Isso aqui de B. Aplicando essa propriedade, a gente tem como resultado y total igual 2 vezes a amplitude seno de kx cosseno de ômega t. Sendo que a nossa nova amplitude é dependente da posição agora. No caso anterior, a nossa amplitude dependia, é uma amplitude que depende de φ0. Agora nós temos uma amplitude que depende da posição, e vocês já estão imaginando que em breve a gente vai ter um caso em que a gente vai ter amplitude, talvez, dependendo do tempo. O que é interessante aqui, os máximos e os mínimos a gente vai encontrar na seguinte situação. Em x os máximos vão ser encontrados quando a amplitude tiver valor máximo. Para isso vai ser o quê? Seno de kx igual a mais ou menos 1. Isso fornece para a gente que k vezes x tem que ser quanto? Π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Só que a gente também lembra que K é igual a 2π sobre lambda. Isso leva para a gente o quê? Então a gente tem 2π. Opa, meu lambda ficou parecendo um 2, pessoal, desculpa. 2π sobre lambda vezes x igual a π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2. Então, vocês já estão vendo que a gente faz o quê? Cancela todos os π's. Esse 2 vai para lá, dividindo, e o lambda vai multiplicando. Então, a gente tem valores de x, onde eu vou ter o valor máximo de amplitude. Vai ser qual? Quando tiver x igual a 4, o comprimento de onda dividido por 4, ou tiver 3 vezes o comprimento de onda de lambda, o comprimento de onda dividido por 4, ou quando for 5 vezes o comprimento de onda dividido por 4, e assim sucessivamente. Para encontrar o valor mínimo, o raciocínio é exatamente o mesmo. Seno de kx tem que ser igual a 0. Isso vai levar kx igual a π, 2π, 3π,
Ou seja, que x vai ser igual lambda sobre 2, lambda, 3 lambda sobre 2. Como que eu generalizo essas fórmulas? Essa aqui eu generalizo como n lambda sobre 4. E esse aqui como n lambda sobre 2. Isso é o que é chamado de modos, tá certo? São os modos da amplitude e do movimento. Acho que é interessante a gente olhar os modos sem animação também. Direções opostas. Como é que eles se comportam? Isso aqui em tempo igual a zero, 1/4 do tempo, 1/4 da posição. Ah, isso aqui está errado, esse índice, para ser posição. Não é isso. Minto. Isso aqui é o tempo. 1/4 do período, metade do período, 3/4 do período, que é aquela oscilação que a gente vê. E se você olhar agora com relação à distância, eu tenho o máximo em 1/4 do comprimento de onda. Lembra? O comprimento de onda é essa distância aqui. 1/4 eu tenho o máximo, 1/4 eu tenho o máximo, 3/4, tá certo? E os mínimos estão naqueles nódulos que eu falei para vocês. De novo, animação para vocês, se vocês estiverem usando o Windows, basta clicar aqui na ferramenta. E agora a gente vai fazer o cálculo do batimento. Só que eu vou pedir uma gentileza para vocês, para a gente dar um tempinho, 5 minutinhos só para descansar a garganta. 5 minutos contado. Vou tomar água e a gente volta e a gente está caminhando para o final da aula de hoje. Perfeito? Então vamos parar, pessoal. Inclusive vou parar a gravação. Parar não, pausar, né?
Professor, não sei se o senhor está falando alguma coisa, mas é que o senhor está mutado aqui pra gente. Ah, que beleza! Pessoal, vou retomar, tá? Vocês viram todo o desenvolvimento. Só vou reler de novo para vocês. Então, olha só. Agora, para fazer o cálculo do batimento, eu vou pegar essas duas ondas, descritas por mesma amplitude, cosseno de K1 menos ômega x menos ômega 1t, y2, amplitude cosseno de K2x menos ômega 2t. Vou fazer um truque. Qual que é o truque que eu vou fazer? Somar ômega 1 e ômega 2 dividido por 2, que eu vou a esse ômega, e encontrar esse delta ômega, que é a diferença entre eles. Ômega 2 é maior que ômega 1, fica implícito aqui para poder essa expressão funcionar. Com isso, eu consigo reescrever ômega 1 em função de ômega e delta ômega. Está aqui, ômega 1 igual a ômega menos metade de delta ômega, e ômega 2 igual a ômega mais metade de delta ômega. Vou fazer a mesma coisa por um número de onda. Vou dizer que K é igual a metade de K2 mais K1, e delta K, K2 menos K1, com K2 maior que K1. Ok? Aí eu reescrevo K1 menos 1 meio de delta K, e K2, K mais 1 meio de delta K. Com isso, eu vou retornar com esses valores, eu vou retornar para essas funções. Y1 vai ficar amplitude cosseno de K menos 1 meio de delta K, x, menos ômega menos 1 meio de delta ômega, vezes o tempo. E y2 cosseno de mais 1 meio de delta K, x, menos ômega menos 1 meio de ômega t. Aqui é mais. Perfeito? Agora vamos fazer mais um truquezinho algébrico, só para simplificar as coisas. Delta ômega t.
rearranjando esses termos aqui dentro, eu vou deixar para vocês fazerem isso. A gente vai ter y1 igual a amplitude cosseno de φ menos ΔΦ. Y2 igual a amplitude cosseno de φ mais ΔΦ. Somando os dois, y total é y1 mais y2 igual a amplitude cosseno de φ menos ΔΦ mais cosseno de φ mais ΔΦ. Usando aquela relação que nós tínhamos usado anteriormente, qual? Cosseno de A mais B. Anteriormente não, né? A gente usou uma coisa parecida. E essa relação um pouquinho diferente. Cosseno de A, cosseno de B, menos mais seno de A, seno de B. A gente vai ter y total igual a A cosseno de φ cosseno de ΔΦ mais A seno de φ seno de ΔΦ, não de φ, mais A cosseno de φ cosseno de ΔΦ menos A seno de φ seno de ΔΦ. Esse cancela com esse e a gente tem y total igual a 2 vezes amplitude cosseno de φ cosseno de ΔΦ. Substituindo quem que é φ e quem que é ΔΦ, na verdade saiu invertido, pessoal. Temos y de x e t igual a 2 vezes a amplitude cosseno de 1/2 de ΔK x menos 1/2 de Δω/t vezes cosseno de kx menos ômega-t. Ou seja, nós temos uma amplitude agora, uma amplitude dependente da posição e do tempo. Repetindo aquela conta que a gente tinha feito antes, a gente descobre que o comprimento de onda da modulação, o que eu chamo de modulação? Modulação é isso aqui, ó.
Modulação é isso aqui. Esse termo é modulação. O comprimento de onda dele é igual a 4π sobre ΔK. Uma coisa importante falar, então vocês estão vendo que essa modulação se propaga, se vocês lembram. Vamos lá para simulações. Essas modulações aqui, ela tem comprimento de onda e ela tem velocidade. É que aqui não dá para ver, porque não é exatamente o caso que a gente está deduzindo, tá? Tem uma velocidade de propagação isso. A minha está aqui, ó. A gente tem sim. Esse termo aqui tem velocidade de propagação. Essa velocidade que a gente chama de velocidade de grupo. A velocidade de grupo é dada por essa expressão aqui, ó. ΔK. Se a gente tomar os elementos infinitesimais, a gente representa a velocidade do grupo VG igual a d ômega dk. Perfeito, pessoal? Tem bastante coisa para vocês pensarem. Hoje à tarde, provavelmente, estou disponibilizando esse material, o PDF, se isso eu já não disponibilizei. E no final da tarde, a gente vai ter o vídeo disponibilizado também. Tá certo? Bom almoço para vocês. E vamos nos falando.